Passaremos então ao estudo das forças em trajetórias curvilíneas através da aplicação em um problema clássico que nós chamamos de pêndulo cônico. Vamos então considerar o seguinte exercício. Uma pedra de 3 newtons de peso, amarrada a um fio de 2,5 metros de comprimento, descreve uma circunferência horizontal de 2 metros de raio. O fio, fixo em uma das extremidades, gera uma superfície cônica. Determine, letra A força de tração do fio em newtons, letra B, a frequência f de rotação em hertz. Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Um primeiro passo consiste em você fazer um esquema. Temos então o suporte, uma reta imaginária vertical. Temos então o fio de 2,5 metros de comprimento, a pedra está amarrada nele, e ele deve então descrever uma circunferência horizontal. Um segundo passo consiste em representar as forças que agem sobre o corpo. Para baixo nós temos a força peso, devido à interação gravitacional, e no fio esticado nós temos a força de tração. A força resultante entre a tração e o peso aponta para o centro. Como o corpo executa um movimento circular, então a força resultante é a força centrípeta. Ao ângulo formado entre o fio e o eixo vertical, nós vamos chamar de ângulo θ. O terceiro passo consiste em você analisar os triângulos formados, utilizando as forças envolvidas e as dimensões do problema. Observando o triângulo pequeno, nós temos então a tração, o peso e a força resultante. Analisando o triângulo grande, nós temos 2,5, que é o comprimento da hipotenusa, 2 metros, que é o cateto que está oposto a θ, e nós temos então um outro lado, que não conhecemos seu comprimento, que é o cateto que está adjacente a θ. A este lado, nós vamos chamar de x. Nós desejamos saber qual é o valor de t. Então, podemos usar a propriedade matemática de semelhança entre os triângulos para determiná-lo. Observando os dois triângulos, vemos que eles são semelhantes. Nós temos que o ângulo θ é o mesmo, ambos são triângulos retângulos, logo são triângulos semelhantes. Então, a hipotenusa de um, a tração, dividido pela hipotenusa do outro, 2,5, tem que ser igual ao cateto adjacente do triângulo pequeno, que é o peso, dividido pelo cateto adjacente do triângulo grande, que corresponde ao valor x. Nós vamos então aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo grande para encontrar o valor de x. Aplicando Pitágoras, nós temos que 2,5 elevado ao quadrado vai ser igual a 2 elevado ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Fazendo esta conta, você encontrará que x vai ser igual a 1,5 metros. Substituindo então o valor de x e o valor do peso nesta equação, nós podemos encontrar quanto é a tração no fio. Então, vamos substituir o valor de P e de x para encontrar o valor de t. Conforme nós vimos, x é igual a 1,5 metro. E o peso é dito no problema que corresponde a 3 newtons. Então, a tração dividido por 2,5 vai ser igual ao peso, que é 3 newtons, dividido por x, que é igual a 1,5. Daí, então, nós encontramos que a tração é igual a 5 newtons. Portanto, a tração neste fio que está descrevendo um pêndulo cônico corresponde a 5 newtons. Nós agora desejamos saber qual é a frequência de rotação em hertz, considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para encontrar a frequência de rotação, nós devemos encontrar a velocidade do movimento circular e usar a expressão velocidade é igual a 2π multiplicado pelo raio vezes a frequência.
Se nós descobrirmos qual o valor da velocidade e sabendo o valor do raio, a frequência fica bem determinada. Para encontrar a velocidade, nós vamos então voltar a comparar os triângulos. Observando bastante os triângulos e vendo que eles são semelhantes, da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos relacionar aquelas grandezas em que aparece a velocidade. Nós sabemos que a força resultante é igual à força centrípeta, e que a força centrípeta pode ser calculado como sendo igual a mv ao quadrado dividido pelo raio. Então, se nós relacionarmos a força resultante, é possível que nós encontremos qual é a velocidade. Então, nós podemos fazer que a força resultante dividido por 2 vai ser igual ao peso dividido por x, onde x é este lado do triângulo que nós já encontramos como sendo igual a 1,5 metro. Então, substituindo os valores de P e de x, nós temos que a força resultante dividido por 2 vai ser igual a 3 dividido por 1,5. Daí nós encontramos que 3 dividido por 1,5 é igual a 2, 2 vezes 2 dá igual a 4. Então, a força resultante vai ser igual a 4 newtons. Como a força resultante é igual à força centrípeta, então nós podemos dizer que 4 newtons vai ser igual à massa da pedra, que corresponde a 0,3, vezes a velocidade elevada ao quadrado, dividido pelo raio, que é 2. Então, 0,3 que multiplica v elevado ao quadrado vai ser igual a 8. Calculando então o valor de v, você vai encontrar que vai ser aproximadamente 5,2 metros por segundo. Então, nós precisávamos saber o valor de v para encontrar a frequência. Já temos o valor de v, vamos substituir na expressão correspondente do movimento circular. Nós vamos então substituir o valor da velocidade para encontrar a frequência. Então, conforme nós calculamos, a velocidade é igual a 5,2. Isso vai ser igual a 2 vezes π, vezes o raio do movimento circular, 2, vezes a frequência. Fazendo esta conta, você vai encontrar que a frequência será igual a 0,4 Hz, aproximadamente. Chegamos então ao final do nosso problema, onde nós calculamos que a força de tração no fio é igual a 5 newtons e a frequência de rotação deste pêndulo cônico é igual a 0,4 Hz.